Primeiramente, um bom dia a todos. Me chamo João Pedro Assis e hoje vos vim apresentar um artigo científico produzido na disciplina de Laboratório de Investigação Científica. O tema escolhido para retratar foi as consequências das drogas lícitas na adolescência. A seguir, o nosso colega Baltazar vos irá dar um breve resumo do que será tratado no artigo. Me chamo Eduardo Baltazar e irei fazer um breve resumo sobre o nosso artigo. Diante do fácil acesso às drogas lícitas, o álcool e o cigarro, é de extrema importância pensar nas consequências dessas drogas na vida dos adolescentes. Os jovens têm cada vez mais facilidade em obter tais substâncias, seja em festas ou até mesmo no dia a dia. Pensar sobre os motivos que levam os jovens a consumir essas drogas, bem como suas consequências, possibilita a produção de uma reflexão fundamental ao ambiente escolar, já que o tema se tornou trivial ao longo dos anos, a fim de prevenir danos que se podem se tornar mais presentes no futuro. Pretendeu-se compreender de que maneira o uso dessas substâncias tem influenciado nos problemas sociais enfrentados diariamente, principalmente pelas classes mais pobres, diante de entender os motivos pelos quais se tem um fácil acesso a essas substâncias. Agora, para começar nosso artigo, irei fazer uma pequena introdução. Durante a adolescência, fase de grandes descobertas e dúvidas em seu desenvolvimento social, os jovens acabam se deparando com indivíduos e ambientes com influências negativas, sendo o principal delas o consumo de drogas, em sua maioria lícitas, o cigarro e o álcool, sejam elas por parte de colegas ou até mesmo familiares, sem contar também com as influências pela internet, onde a utilização dessas substâncias nocivas à saúde é promovida ao sujeito como algo encantador. As ações de um adolescente podem ser muito influenciáveis, pois nesta fase da vida, seu corpo ainda está em desenvolvimento. Por exemplo, um adolescente que convive em um ambiente onde se é consumido esse tipo de substância está muito mais propício para a utilização das tais, seja álcool ou cigarro. Metodologia. Para esse artigo, a metodologia teve como base em estudos e outros artigos encontrados em revistas científicas e repositórios públicos de universidades, juntamente com portais de notícias e instituições de pesquisa, tanto nacionais quanto internacionais, visando compreender as consequências do uso de drogas lícitas por adolescentes e de que forma são influenciados para tal. Assim, podendo responder a seguinte pergunta: de que forma as pessoas em nosso convívio nos influenciam quanto ao uso de drogas? Agora iremos para o nosso primeiro tópico, as influências. Neste tópico, é tratado as principais formas de influências que levam os jovens a aderirem ao consumo de álcool e cigarro e de que formas eles são presentes nas sociedades nos dias de hoje. Influência no ambiente familiar. Em um estudo publicado na Revista Paulista de Pediatria, é possível perceber o quão influente na vida do jovem o ambiente familiar é. O adolescente vivencia um período de intensa transformação biopsicossocial, no qual o que importa é a busca por uma nova identidade e independência individual, absorvendo atitudes, ações, costumes do meio em que está inserido. Neste ponto, a família se constitui socialmente em uma unidade primordial, no âmbito da construção, formação e desenvolvimento dos indivíduos que a compõem, transmitindo às gerações valores, regras, costumes, ideais, além de modelos e padrões de comportamento. As influências no ambiente escolar. É destacada a influência no ambiente escolar, ao analisar alguns dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, realizada pelo IBGE em 2019, na qual demonstra que nas capitais brasileiras, 63,2% dos alunos do nono ano do ensino fundamental afirmaram já terem consumido bebidas alcoólicas alguma vez na vida. O uso de cigarro também é evidente pelos adolescentes, porém em menor número em relação ao consumo de álcool, como mostrado também na mesma pesquisa pelo IBGE em 2012, com 22,3% dos mesmos alunos afirmando já terem fumado alguma vez na vida. Em 2019, ocorreu uma queda dos números de 1,3%, tendo 21% afirmado já ter fumado. É importante destacar que o consumo de álcool e cigarro no Brasil só é legalizado a partir dos 18 anos de idade, enquanto os alunos que participaram da pesquisa possuem em torno de 14 anos, dados que remetem a como os jovens de hoje em dia encontram com facilidade essas substâncias, mesmo que ilícitas para a sua idade. As influências das redes sociais. Com as redes sociais crescendo nos últimos anos, é evidente a sua influência também no uso de drogas, como analisado em um estudo feito pelo National Center of Addiction and Substance Abuse da Columbia University, nos Estados Unidos, cujo resultado mostrou que jovens que usam redes sociais regularmente estão mais suscetíveis a usar drogas e consumir bebidas alcoólicas. O estudo entrevistou cerca de 2.000 adolescentes, entre 12 e 17 anos, sendo 70% deles usam redes sociais ao longo do dia. E o estudo conclui que os jovens utilizam redes sociais possuem 5 vezes mais chances de comprar cigarros e 3 vezes mais chances de consumir bebidas alcoólicas.
Agora, para o segundo tópico, iremos falar sobre as classes sociais. De acordo com um estudo publicado na Revista de Saúde Pública, que entrevistou 1.025 adolescentes entre 13 e 19 anos da cidade de Ribeirão Preto, mostrou que as maiores taxas de consumo de bebidas alcoólicas tendem a se alternar entre os dois externos da escala social, com a burguesia empresarial ocupando a primeira posição nas categorias de consumo, no último ano, 87,2%, o último mês, 63,8% e uso diário de 12,8%. E a classe mais baixa ocupando a primeira posição na categoria de uso na vida, 94,4%. Nas estatísticas para o uso de tabaco, o estudo se mostrou semelhante. Do mesmo modo como foi identificado para o consumo de bebidas alcoólicas, não existe diferença estatisticamente significantes na distribuição de consumo atual de tabaco pelas frações e classes sociais. Nota-se que o consumo do tabaco também tende a não apresentar um perfil único para todas as categorias de consumo, onde as maiores taxas de prevalência parecem gravitar em torno das frações e classes que compõem nas burguesias, exceto para a categoria do uso diário, onde a maior taxa tende a se situar na fração de classe mais baixa. Através dos dados analisados, é possível concluir que o uso de álcool e cigarro não afeta desproporcionalmente as classes sociais, e sim abrange todos os níveis, levando os mesmos danos a todas as classes sociais pertencentes no país. Agora irei falar sobre as consequências. A primeira consequência corre na área da saúde. O uso de substâncias químicas causa diversos problemas na área da saúde, desde o desenvolvimento social até seu comportamento e qualidade de vida. Como destacado no estudo publicado na revista Enfermagem, os principais problemas do universo dos adolescentes estão associados à queda no desempenho escolar, dificuldade de aprendizado, prejuízo no desenvolvimento e estruturação das habilidades cognitivas, comportamentais e emocionais do jovem. Mais gravemente, destaca-se a morte violenta provocada por acidentes com veículos automotores. Dessa forma, ao levar ao vício, essas drogas são um risco eminente para a saúde pública, além de ser porta de entrada para outras drogas mais pesadas. Suas consequências em níveis elevados podem afetar a saúde tanto mental quanto física da população, consequentemente levando a uma crise no sistema da saúde. Segunda consequência ocorre no meio social. Estar alcoolizado aumenta a chance de violência sexual, tanto para o agressor quanto para a vítima. Da mesma forma, estando intoxicado, o adolescente envolve-se mais em atividades sexuais sem proteção, com maior exposição às doenças sexualmente transmissíveis, como ao vírus HIV e maior exposição à gravidez. Na sociedade, o consumo de drogas também pode ser um fator decisivo para os jovens, que podem encontrar dificuldades para entrar no mercado de trabalho, devido aos efeitos psicológicos do uso das substâncias. A saúde mental é afetada, levando a uma mudança comportamental, podendo até mesmo causar desenvolvimento de um quadro depressivo. Dessa forma, influenciando negativamente seu comportamento no ambiente de trabalho, o que consequentemente se torna prejudicial nas relações sociais e na produtividade. É constatada a sua influência ao analisar um levantamento produzido pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos, em 1998. Nele, 75 a cada 100 dependentes estão desempregados, tornando esse dado evidente. Também é possível ressaltar a possibilidade da criminalidade se tornar uma atividade de emprego para esses jovens, já que é um caminho bem mais fácil e que naturalmente está atrelado ao uso de drogas. Diante das referências, a conclusão dos dados. Analisando as informações que foram disponibilizadas acima, pode-se concluir que o uso das redes sociais contribui diretamente na atração de adolescentes para o uso de substâncias como álcool e cigarros. A divulgação e a propaganda de cigarros, por exemplo, é totalmente ilícita no Brasil, mas não impede que ela seja promovida nas mídias sociais brasileiras por meio de influenciadores digitais que expõem e romantizam seu uso. As relações familiares e a convivência com más companhias são também pilares para o uso precoce dessas substâncias, pois é por meio deles que o jovem se vê incentivado e com um sentimento falso de liberdade. No cenário atual, é evidente a falta de compreensão sobre drogas lícitas e seus males aos jovens e à sociedade ao serem consumidas. O que muitos não entendem é que ele é um prazer momentâneo e os seus reais problemas se tornam evidentes a longo prazo, tanto quanto fisicamente, psicologicamente e socialmente. Há possibilidade de soluções para a extinção dessa prática feita por jovens,
Entre elas está reduzir a comercialização de produtos de tabaco e álcool, aumentar o acesso a programas eficazes e acessíveis para cessação do tabagismo e tratamento do álcool. Também pode ser uma possibilidade para os adolescentes abdicarem ambas as substâncias. Como forma de prevenção, é importante a criação de políticas públicas com programas socioeducativos visando conscientizar e alertar a população mais jovem quanto às consequências e danos causados pelo uso do álcool e cigarro. Através desses cuidados de prevenção e remediação, será possível desenvolver uma geração de jovens mais informada e saudável. Por fim, para dar encerramento ao nosso vídeo explicação, à sua frente está apresentando todos os links utilizados para a construção do artigo, sejam eles outros artigos científicos, reportagens, podcasts e etc. Uma consideração final que o grupo gostaria de fazer é que esse tema é bastante negligenciado, pois não é visto muitas reportagens, artigos, podcasts, especialistas falando sobre o assunto, que é extremamente urgente, pois a juventude é o futuro da nação. Ou seja, se você tem uma juventude banalizada, com certeza o futuro da sua nação não vai ser nada bonito. Outra consideração que o grupo gostaria de fazer sobre a negligência feita pelas pessoas sobre esse tema é que empresas de bebidas, cigarros e etc. não querem que as pessoas tenham conhecimento sobre tal prática na adolescência, pois os adolescentes, irão se viciar em seus produtos, ou seja, consumidores e clientes a longo prazo. Eles irão lucrar altamente com a compra, ou seja, com o vício que os adolescentes vão ter ao longo da vida. Por isso nós advertimos aos jovens: se algum parente, familiar, conhecido próximo, amigo, etc., ou se você ver na rede social alguma pessoa incentivando o uso dessas substâncias, não caia no conto do vigário, pois suas consequências futuras, como dissemos anteriormente, podem ser alarmantes para a sua vida. Aqui encerramos nosso vídeo explicação, agradecendo pela sua atenção e esperamos que jovens que assistiram esse vídeo e adultos também mudem sua mentalidade sobre o tema e que evitem que os adolescentes da nossa geração caiam nesta tentação. Obrigado novamente. Agradecimentos ao professor Felipe.